noite, né? Isso. Bom, hoje nós vamos tratar o Tempo da Luz do Oriente. A organização messiânica é o Tempo da Luz do Oriente, né? E o livro chama-se Inéditos. É claro que aqui até em termos de dizendo que ele foi revisado em outubro de 2005, quer dizer, já se vão aí uns 13, 14 anos, né? Mas ele foi feito antes disso, né? Foi antes disso, quer dizer, eu frequentava lá o reverendo Nakahashi, que era o reverendo do Tempo da Luz do Oriente, né? Então ele fez isso. Então algumas coisas são realmente inéditas para aquela época, né? E até algumas coisas que estão, quer dizer, para aquela comparando, né? É claro que para muito messiânico é completamente inédito. E para a maioria das pessoas que não são messiânicos, mais inédito é, né? Bom, então vão ser, quer dizer, aqui tem 44 postagens. Nós vamos pegar apenas um terço dela, um pouco menos, 18, tá? Então são 26 páginas em 77. É claro que eu tenho que dar as coisas mais ou menos corridas, né? Bom, então nós vamos primeiro, que a gente vai pegar, porque o primeiro mesmo é entregue-se a Deus, a expansão através de Jorei, o amor de Deus e a lei divina, quem teve a vida salva, a missão dos membros, né? Amor. Depois eu vou pegar o primeiro, que vai ser aproximar-se do nível divino. Seria o primeiro, certo? Então vamos pegar esse aí, aproximar-se do nível divino. Bom, então uma verdade incontestável, ninguém contesta mesmo, que o homem possa cair ao nível de animal, embora, tipo assim, o espiritismo e tal, eles acham que a pessoa não sai daquele nível, né? Ele só pode evoluir, mas aquele nível, regredir um animal, então ele não pode pensar. Mas a gente não, quer dizer, Suma diz, é uma verdade incontestável que o homem possa cair ao nível de um animal ou elevar-se até o nível divino. O indivíduo verdadeiramente civilizado é aquele que se livrou. É aquele que se livrou de sua natureza animal inferior. Isso aqui é uma questão importante, porque eu acho que uma das coisas que fez a separação da Igreja Messiânica Mundial, no tempo ainda de Meixo Sama, com a arte Mahikari, eu não sei se foi, eu acho que foi no tempo, sim. Quer dizer, porque o sujeito que era, né, ligado, né, a Meixo Sama e tal, ele achava que ele podia tirar o espírito animal de dentro da pessoa, né? A Meixo Sama falava que não dá para tirar, porque realmente ele é um espírito secundário. Você pode até ficar trabalhando nele no sentido de melhorá-lo, né? Porque todo espírito animal ele pode chegar a um determinado ponto de evoluir, eu acho, né? Pelo menos isso aí eu acho que evoluindo ele pode vir até se tornar um ser humano. Então, um indivíduo verdadeiramente civilizado é aquele que se livrou de sua natureza animal inferior. Se livrou da natureza animal inferior, quer dizer, no sentido que o espírito primordial começou a mandar, continuou, deveria mandar e manda. Então, uma civilização avançada é aquela que todos os seres humanos se tornaram iluminados. O paraíso na Terra é um estado em que predomina a natureza divina no homem. Então é aquilo que eu digo. Eu dizia isso sem saber que o Meixo Sama falava isso.
Até que eu vi um dia, eu acho que foi isso que ele escreveu, não sei se é aqui, não, mas em outro lugar talvez, assim, que uma coisa é você ter o espírito secundário ser o animal, e o espírito primordial ser um ser humano, né? O espírito guardião é um antepassado, bom, tudo no geral. Então, quando se vai para o paraíso na Terra, seria que o espírito primordial deixaria de ser um homem para ser um Deus, e o seu espírito secundário deixaria de ser um animal para ser um homem, entendeu? Bom, aí vem um outro ponto, que seria o autoaprimoramento. Isso nós já fizemos até curso sobre autoaprimoramento, né? Demorava um ano. Aqui ele fala assim: os progressos alcançados exclusivamente no lado material da vida, nos negócios e atividades sociais, são como plantas aquáticas, sem raízes firmes, levadas ao sabor da corrente. Então, muita gente que só se... Por mais que às vezes se diz messiânico, uma pessoa de coisa, mas se eles, no fundo, eles não têm controle, não têm poder, são pessoas escravizadas, né? Nos seus negócios, nas suas atividades sociais. Tem gente que as atividades sociais toma conta dele, ele não tem controle sobre isso. Então são como plantas aquáticas sem raízes firmes, levado ao sabor da corrente. O verdadeiro progresso implica obrigatoriamente na evolução da alma e no enobrecimento do caráter. Se o cara não tem tempo para isso, ele tem que tomar cuidado. Ah, mas eu não sei. Não, tem que tomar cuidado. Vou acabar escrevendo um artigo assim. Eu já estou até pensando aqui, rapidinho, é só botar assim, ó. Espírito primordial de um lado, né? Espírito de busca, aliás, estou falando errado, espírito de busca de um lado, e a liberdade. Por que eu botaria liberdade? Porque a liberdade é o primeiro estágio do ser humano. A primeira lei que ele pode obedecer é a lei da liberdade. Se ele não for livre, ele não é um ser humano, ainda é um animal. Depois, as próximas leis, para ir subindo, é se ele consegue servir. Você vê que tem pessoas que não conseguem servir. Não tem chance. Ele não... Então, quer dizer, existem leis que têm que ser galgadas pelas pessoas. Então, de um lado, seria a liberdade. Do outro lado, que eu sempre falo, isso é determinante o espírito de busca. Porque se o camarada não tem, então, como é que fica? Ele no máximo, ele ficaria estacionado. Se não buscar nada, ele ficou na mesma. No máximo, ele pode ficar regredindo lá como animal, entendeu? Então, quando a gente pensa assim, o que a gente pode pensar? Ou a pessoa tem liberdade ou não tem liberdade. Se não tem liberdade, vamos chamar, para não chamar de animal, vamos chamar que o camarada está acorrentado, está aprisionado. Aprisionado por quê? Ih, tem tanta coisa, né? Tem gente que é aprisionado pelo trabalho, o trabalho assoberba ele, toma conta dele, né? Tem gente que é preso num amor, numa família, numa pátria, o amor dele está limitado, daqui a pouco até alguém tem um controle sobre ele, domina ele, e ele não sabe, quer dizer, então, tem várias formas de a pessoa não estar em plena liberdade, então não está em liberdade. Então tem o espírito de busca. Então a gente pode fazer assim, tem liberdade, tem espírito de busca ou não tem espírito de busca? O ideal seria, tem liberdade e tem espírito de busca. Agora, tem liberdade, não tem espírito de busca, esse camarada aí, é aquilo que eu falei, vai ser um estacionado e vai se imbecilizando, né? Agora, outra coisa pior seria isso, que não tem liberdade. Não tem liberdade. Pode ter espírito de busca ou pode não ter espírito de busca. Bom, se não tem liberdade e não tem espírito de busca, aí eu acho que é um animal mesmo. Já está nesse nível. Agora, se não tem liberdade e tem espírito de busca, ele é um sofredor, ele é um cara que fica numa situação, mas ele
Ainda está querendo subir, quer dizer, vamos chamar assim, enquanto que o último aí não tem liberdade, não tem espírito de busca, é um selvagem. É um selvagem. Se não tem liberdade, mas tem um espírito de busca, ele é um semi-civilizado, um semi-selvagem, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Você pode escrever isso. Então já está escrito aí, pronto, já está dito aí, né? Bom, o verdadeiro progresso implica obrigatoriamente na evolução da alma e no desenvolvimento do caráter. Mantendo-se sempre em mente, construa a sua própria vida passo a passo. Não tenha pressa. Não se preocupe se o seu desenvolvimento parece lento, porque a longo prazo você certamente crescerá. A sua determinação em auto-aprimorar-se tem que ter determinação, vontade em auto-aprimorar-se. É a atitude certa para o desenvolvimento do seu caráter e da sua força espiritual. Bom, aí vem outros ensinamentos que eu não vou tratar deles aqui, né? A atitude em relação ao culto, a sua atitude, sua determinação abre o caminho, em primeiro lugar, aos assuntos de Deus, divino drama, verdadeira religião, luz aumentada, purificação acelerada, ciclo cósmico, nada disso. Vamos falar sobre a cárie dos ossos. Vamos lá. Cárie dos ossos. Bom, é um ensinamento mais longo um pouco, eu vou pegar uns pedaços dele, uns trechos. Eu pego um trecho assim, que está 1, 2, 3, no quarto parágrafo dele, está falando assim, ó. Muitos antepassados estão sofrendo numa camada infernal do mundo espiritual. A ação purificadora que são submetidos dificilmente dissipa a totalidade de suas máculas e pecados. Sempre permanecem restos de nuvens e pecados, assim como restam cinzas depois que algo é queimado. Em tais casos, alguns dos descendentes são sacrificados e escolhidos para eliminar esse resto. Como sacrificar um chefe de família causa inconvenientes, ele é geralmente substituído por um rapaz ou uma mulher. Essas cinzas espirituais fluem incessantemente para o cérebro doente e, descendo para a coluna ou as costas, materializam sobre a forma de pus. Como se trata da purificação das máculas e pecados de dezenas e centenas de antepassados, surge essa imensa quantidade de pus. A pleurite aguda, a tuberculose, a fístula anal, muitas vezes se deve a essa causa. Quando o doente elimina tão enormes quantidades de pus, a razão é geralmente essa. Então você vê como é importante, então, a gente cuidar dos nossos antepassados. Mas cuidar dos nossos antepassados é fazer cultos para eles, né? É fazer dedicação para eles. Entendeu? Porque aí você já está num patamar superior, sabe? Antigamente nós não tínhamos sol sagrado, agora nós temos sol sagrado, tem lá o altar para ele ser cultuado, tudo direitinho. Então, não precisa ficar com aquele negócio de prática do sono, entendeu? Não precisa disso. É uma invenção da pólvora. Foi o Kyosho Sama que inventou essa pólvora. A arte de Deus. Da mesma forma, vou pegar apenas uns três parágrafos só. Né? Bom, arte de Deus. Arte de Deus. Há alguns anos, nos Estados Unidos, começaram a falar em nação universal e governo mundial. Essas expressões sugerem que no futuro próximo poderá configurar-se o advento de um mundo ideal. E essa será realmente uma questão de magna importância. Quando chegar esse dia, naturalmente será eleito um presidente do mundo e qualquer país poderá apresentar um candidato do seu próprio povo à presidência mundial. É evidente que para o nascimento desse novo mundo terão de ser efetuadas grandes reformas em todos os campos. Para o nascimento desse novo mundo terão que ser efetuadas grandes reformas em todos os ramos, todos os campos. Entendeu?
Então, por isso que eu digo, nós temos pelo menos aquelas 18 áreas que tem que ser mudadas, aqueles 18 campos ali. Não é apenas um, que às vezes o pessoal adora botar só uma coisinha ali. Não. Ele continua dizendo assim: é evidente que para o nascimento desse novo mundo terão se efetuado grandes reformas em todos os campos, mas a principal revolução será na maneira de pensar dos seres humanos. Caramba. Quer dizer que a pessoa... Olha, quando digo assim, não vou me entender mal. O pessoal que só pensa no jorei, tudo bem. Você está purificando, você está tentando, está limpando a pessoa, né? O quanto está conseguindo limpar depende de vários fatores, mas está limpando a pessoa. Mas a questão não é a pessoa simplesmente ficar purinha, porque purinha ele já veio de lá. Ele veio puro, porque a centelha divina, a alma, é purinho, entendeu? O problema é que ele veio fazer, ele tem que fazer, ele desce, ele vai se contaminar aqui, vai se macular, vai se sujeirar todo. Entendeu? Mas o importante é que nessa vinda, ele vai galgando algumas coisas. Então ele vai tentando purificar ele, mas ao mesmo tempo ele vai ganhando sabedoria. Então, quando ele voltar algum dia, de várias reencarnações para lá para cima, ele retorna purinho, mas porém sábio, amoroso, forte, entendeu? Então, por isso que a palavra está dita aqui. Mas a principal revolução será a maneira de pensar dos seres humanos. Pensamento. Pensamento é a coisa mais espiritual que tem. Né? Pensamento, palavras e ações. Então a pessoa tem que pensar certo. E o fato de estar puro não quer dizer que ele está pensando certo. Como eu falei, purinho já veio. Mas a principal revolução será na maneira de pensar dos seres humanos. Todas as ideologias serão varridas da face da terra e haverá uma unificação dos pensamentos. Quem é que vai fazer isso? O nosso Centro Cultural Paradisíaco tem esse desejo, tem essa vontade, o quanto ele consegue, o quanto que ele está capacitado para fazer isso, nós não sabemos. Nós estamos nessa trilha, entendeu? Então, por isso que eu digo para vocês, ó, nos sigam, nós estamos querendo isso. Nós temos só um volumezinho de medição, só sobre ideologia, hein? Tá bom? Bom, relacionamento e apego. Isso é muito importante e é sempre muito problemático, né? Vou pegar aí uns 3 parágrafos disso, talvez até mais, não sei, mas ele é bem grandinho. 4 parágrafos. Vamos lá. Ele é bem grandinho. No primeiro parágrafo, ele começa assim: ó, quanto mais se tenta segurar alguma coisa, mais essa coisa se afasta. Essa é uma lei que vale para o amor. No começo, as pessoas apaixonadas se gostam uma da outra e se empenham na ajuda e crescimento mútuo. Com o tempo, ficam temerosas, inseguras e querem prender o parceiro, não dando a devida liberdade. Aí, mesmo que se continue juntos, já não é a mesma coisa, porque a obsessão é capaz de mudar o sentimento. Isso não é mais amor, transformou-se em posse. Aí fala uma questão dos filhos e tal, mas eu vou aqui, ó. Os que querem manter os filhos à sua volta com apego não estão se doando. Vamos lá devagarinho. Aí, ô pai, você que está meio apegado à filha, né? Não é isso? Uhum. Olha, bom recado aí, se você estivesse me ouvindo. Mas não está me ouvindo. Os que querem manter os filhos à sua volta com apego não estão se doando. O verdadeiro amor implica em respeito e liberdade. Isso também é válido no relacionamento entre homem e mulher. É preciso que os dois tenham alguma coisa a oferecer a seu parceiro e não exigir as coisas apenas de benefício próprio. Quem acha que aguenta um companheiro ou um filho com sacrifício,
não entendeu o verdadeiro sentido da vida. Vivenciando com o coração é que se entende que tanto o casamento quanto criar filhos é prazer e não sacrifício. Vamos agora falar sobre o ascetismo. Na época em que surgiu o Sakyamuni, o ascetismo bramânico era praticado de maneira tão trágica que ele não pôde evitar de sentir compaixão. Não pôde. Quando ele fez os ensinamentos budistas lá, foi para livrar daquela praga do pessoal ficar ali se martirizando. Entendeu? Era um cheio de martírio. Até negros ficavam em cima de prego. Né? Compadeceu-se e ensinou que é possível adquirir iluminação através da leitura dos sagrados ensinamentos. Os hindus admiraram essa crença e veneraram o Sakyamuni. Nesse sentido, o budista que pratica o ascetismo está atraindo a graça introduzida por Sakyamuni. E aí, no Japão ainda existem muitos religiosos e ascetas que praticam o brahmanismo, mas eu não estou muito de acordo com isso. Já os messiânicos sem práticas ascéticas podem tornar-se iluminados, tendo como principal conhecimento adquirido nos ensinamentos, trilhar o caminho correto pela dedicação e amor ao próximo, cumprindo desta forma a missão que lhes foi confiada por Deus. A missão que lhes foi confiada por Deus, e não por superior, entendeu? O superior pode ajudar, mas não é ele que vai determinar, não. Claro, estou falando. Muito obrigado. Uma religião não deve rejeitar quem tenha muita mácula. É um trechinho, só um trechinho só, porque ele é maior um pouco. Quem tenha muita mácula. A mácula. Um dia escrevi um artigo para o jornal do nosso templo que se tornarmos todos pacíficos, a União Soviética nos invadiria sem encontrar nenhuma resistência. Então, tem horas que você não pode ser completamente pacífico, entendeu? Às vezes, tem horas que você tem que comer carne, entendeu? Ou ele não for o general Yodoshi Toyotomi, se ele mesmo Sama for o general Yodoshi Toyotomi, tem que ter muita força, né? Bom, então, vamos ver aqui. Tem uma coisa que fala que são 3 partes. Eu vou pegar só a segunda parte, que está aqui nessa página. São as leis divinas e purificação. Vamos pegar só a segunda parte dessas leis divinas e purificação. E só, talvez, o primeiro parágrafo só. Não vou nem me dedicar aos outros parágrafos. Não. Só o primeiro. São várias coisas que estou puxando aqui. São três páginas isso aqui. Vou pegar só o primeiro parágrafo. A única maneira de escapar das guerras é a humanidade não acumular máculas. Isso é um problema crucial, hein? Enquanto as pessoas persistirem em acumular impurezas, não conseguirão, sabe o quê? Escapar da Terceira Guerra Mundial. Por mais perfeitas que possam parecer as defesas e as construções de subterrâneos, será inútil, porque serão desintegradas por bombas atômicas. A limpeza será um mal necessário. Esta é uma lei cósmica. Meus amigos, prestemos atenção, hein? Complicado. Como salvar a pessoa má? Vou pegar só o último parágrafo. Nem o último, só um pedacinho. Porque quando eu faço assim, como salvar a pessoa má, adivinhe que eu fico me lembrando do Gilmar Mal Mendes. Né? Ele diz assim, dizem que para controlar homens maus, nada melhor do que outros homens maus. Esse é um problema sério.
Então, quando existe a milícia, essas coisas assim, às vezes não é totalmente ruim, não. Entendeu? Eu fico imaginando assim, que suponhamos que eu fosse um policial. Aí o cara me desse a ordem, é claro, nós vamos entrar naquela favela lá em cima. E aí me davam assim um Taurus 38, tô cheio de arma, né? Um Taurus 38, talvez com uma meia dúzia de bala, né? Então lá em cima estava traficante com R15, não sei o que e tal. Então, a gente vai exigir do policial muita coisa? Não, ele tem que ser um pouco desparafusado. Para fazer isso, ele precisa ser um pouco desparafusado. Então, a pessoa que só recebe ordem o tempo todo tem que cumprir ordem, ele não pode ser muito, entendeu? Por isso que eu tenho medo quando no Jorei Seco, essas coisas assim, só tem a gente recebendo ordem e pronto, e parou aí. É meio desparafusado, entendeu? Então não adianta você não gostar dessas pessoas. Dizem que para controlar homens maus, nada melhor do que outros homens maus. Por exemplo, existem muitos policiais e pessoas que atuam direto ou indiretamente na justiça que são más. Às vezes piores que muitos criminosos, mas acho que tem que ser assim para colocar o homem mau em xeque. Portanto, o homem mau é necessário. Eu fiquei pensando assim, eu vi um trabalho, até mostraram na televisão, um delegado, né? Não sei que local, foi um local no município do Rio de Janeiro. Demorou vários anos para fazerem com inteligência, com coisa. Aí pegaram lá um número razoável mesmo de gente, mais de 20 pessoas, eu acho, foram presas, né? Aí vem aquelas pessoas todas sem camisa, aquelas coisas toda ridículas que a gente conhece. Os caras que tinham fuzil para derrubar helicóptero. Eu nem sei. Qualquer coisa que seja que eu vi, o cara assim, como se fosse lugar da praia, um negócio desse tipo assim. É tanta notícia dessas coisas, eu não sei nem precisar o que é. Eu vi que era muita gente e eu fiquei pensando, né? E caramba, estão lá levando naquele. Vou botar aquele pessoal dentro da prisão. Cara, eu escutei falar, alguém me falou isso. Não sei nem se foi a pessoa que trabalha aqui em casa. Falou isso, que a pessoa tinha uma das pessoas que foi pega aqui, que ele estava com uma dívida, o cara saiu da prisão, estava com uma dívida, não sei se era 70 mil 90 reais. mil. 90 mil reais. 90 mil com os traficantes. Os traficantes. Ele sai de lá, aqui em Teresópolis. ele veio para cá, para Teresópolis, para assaltar aqui. Porque ele tem que pagar a dívida dele, que ele sai da prisão e tem que pagar a dívida. E a gente fica pensando assim, se pega um homem mau e dá umas tiraradas neles todos, ele não está fazendo uma boa coisa? Aí você vai dizer, não, mas aí começa aquele pessoal do direitos humanos, não sei o quê. Pô, cara, como é que vai resolver esse problema? Não, mas aí o Estado tinha que investir. Pô, o Estado não tem dinheiro nem para pagar se bobear o aposentado daqui a pouco, não é pagar o criminoso. Pô, tá tudo maluco. Ah, sim, vocês estão defendendo isso porque vocês querem pegar o poder, mas pegar o poder para quê que vocês querem poder, cara? Entendeu? Para quê? Para virar criminoso ou já é criminoso? Ah, não enche o saco, cara. Não enche o saco. Como é que a gente vai dar pelota para esse pessoal? 37. Sobre a vida cotidiana de Meixo Sama. O príncipe Shotoku, que foi uma reencarnação de Meixo Sama, tinha cabeça muito boa. Dizem que ouvia a conversa de 8 pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma fábula, é uma fantasia. Meixo Sama falando dele mesmo, da reencarnação. Mas, em todo caso, ele tinha cabeça boa. Eu não acho que eu tenho uma boa cabeça, Meixo Sama, fora do comum. Mas pessoa comum é ruim de cabeça, portanto, comparado com ela, sei que tem boa cabeça. Quando ele se compara com os outros, ele vê que ele tem boa cabeça. Né? Isso é interessante, né? Meixo Sama não gostava de conversas repetitivas. E eu, nesse ponto, eu nem posso dizer assim, eu sou um seguidor dele.
É porque eu sou assim, cara. Então não posso dizer nem que estou seguindo ele, quer dizer. Eu sou assim. Ele não gostava, eu também não gosto, cara. Entendeu? Eu não gosto, Messon, falando que alguém fale de uma coisa muitas vezes. Eu também não, cara. Tem mais coisa importante para fazer do que ficar ouvindo a mesma coisa repetitiva. Portanto, eu não concedo entrevista a esse tipo de pessoa. Claro. Essas pessoas têm cabeça muito ruim, portanto, se não falar bastante vezes, não consegue compreender. Ele mesmo fica falando várias vezes até para ele compreender o que ele está dizendo. Portanto, acha que para fazer os outros entenderem, se ele não entende, eles acham que para fazer os outros entenderem, tem que repetir bastante vezes. Por isso, não pode pensar que pessoa que repete várias vezes o mesmo assunto é que tem cabeça ruim, né? E aí, ele fala de compra de arte, ele fala sobre construção, planejamento, jardinagem. Vamos ver um ensinamento que ele fala: chicotear os mortos. Isso ele passou por esse problema, hein? Ele foi chamado a atenção. Quando a esposa dele tinha convulsão no estômago devido a uma forte dor na parte do estômago, chegava a rolar pelo chão. Imediatamente ele ministrou jorei sobre o estômago dela e a dor se atenuou, mas não passou totalmente. Mas o local que doía formava mais ou menos 3 centímetros de diâmetro e subia para a direção da garganta. Sua esposa gritou que não tem mais jeito. Ele pensou assim: isso deve ser um encosto. Portanto, perguntou: quem é você? O espírito que estava nela queria falar, mas não conseguia. Aí então percebi que talvez fosse o espírito de uma pessoa que faleceu uns 3 meses atrás de uma enfermidade cerebral. Quando perguntei se o nome dele era quem eu pensava ser, ele respondeu que sim. Através da conversa, o espírito disse que o seu objetivo era que eu, Meixo Sama, comentei algumas vezes para outras pessoas sobre um ponto negativo dele, desse espírito, enquanto ainda estava vivo. Pediu que não fizesse mais isso. Naturalmente, Meixo Sama pediu perdão e prometeu nunca mais fazer isso. O espírito ficou contente, agradeceu e foi embora. Aí a sua esposa voltou ao normal, e então o Meixo Sama lembrou-se de um antigo provérbio que diz: não se deve chicotear os mortos. Isto realmente é verdade. Mas você pulou uma parte aí. Uhum. Bom, aí vem a importância do Museu de Arte, vem sobre o budismo Daijo. Vamos lá. Vamos pegar também um trechinho. Agora que eu entendi que você leu. É. O espírito estava por conta que o Meixo Sama tinha comentado uma característica negativa dele enquanto ele era vivo. Isso. Sobre o budismo Daijo, não é Sojo, não, Daijo. Vou citar um exemplo bem simples. Está ajudando o Japão? É o comunismo da Rússia. Cara, como? Que história é essa? Os americanos ajudaram muito o Japão, mas não é pouco o que a Rússia ajudou. Mas como isso? Depois do término da Segunda Guerra Mundial, economicamente o Japão estava num beco sem saída. A Rússia provocou o problema da Coreia e, graças a isso, economicamente o Japão levantou. Por isso pode-se agradecer grandemente à Rússia. Pensar desta maneira é Daijo. Mas a maioria das pessoas não consegue pensar assim. Portanto, falam muito mal sobre o comunismo, pensando em impedir com toda a força a sua infiltração para o Japão. Isso também não é errado. Mas, do ponto de vista dos pensamentos Daijo e Sojo, pensar que a Rússia ajudou o Japão é a maneira de pensar Daijo. Por isso, é difícil decidir com simplicidade este ponto. Vamos falar agora sobre as doenças mentais e a epilepsia. Esse aqui é muito grande. Eu vou passar várias folhas, para vocês terem ideia. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ideia para você de quantas folhas tem isso aqui. Acho que eu consigo. Está na 45, vai para 56, são 12 folhas. Certo? 12 folhas. Então é claro que eu não vou ficar falando isso das doenças mentais da epilepsia, eu vou pegar só um trechinho só isso. As classes mais baixas são as que contam com o maior número de pessoas. Claro. Por isso que essa democracia é complicada. Por que razão?
Porque se você tem a classe baixa, se ela fosse numerosa, mas fosse inteligente, fosse culta, né? Ótimo, mas não é tudo raça coisa ruim, cara, né? Tudo ruim de cabeça, um problema sério. Então aí o que acontece? Em 4 anos tem uma votação, editor, até 2, né? Tem uma votação. E quem vai votar? Vai ser aquela classe baixa. Aí o pessoal esperto que querem, aí começam a fazer promessas para elas, começam a dar uma mortadela, né? Aí começa a comprar e quem é eleito? É eleito por essa maioria burra, né? E aí eu já escrevi, mas aí o pessoal não lê nada. Então já está escrito ali a questão da que tipo de democracia, a pessoa só pensa que só tem essa representativa. Essa representativa não dá para fazer nada com esse negócio, porque ela não representa, ela representa sim, mas não é o interesse de quem está votando, porque quem está votando é burro. É burro. Não consegue, é metido a esperto, é um otário, tremendo de um otário. Então a gente tem que começar a pensar num outro tipo de democracia. Eu pensei até, existe essa social-democracia, essa porcaria aí, que até o Lula se dizia, eles não são nada de democrata, eles são creptomaníacos, eles são da oligarquia. O governo deles é de ladrão, entendeu? É isso. Quer dizer, outra coisa, leia o que eu escrevi lá. Então nós agora estamos tentando ir para uma democracia do tipo militar. Né? Repare lá só, estou explicando. Vão ler as coisas que eu escrevo, cara. Porra, será que às vezes não dá nem vontade de escrever mais? É tão pouquinha gente, quando eu vejo ali, eu não sei se é pouquinho, porque às vezes a gente nem curte, cara. Eu fico sem saber o que eu estou sendo lido ou não, pô. Eu não sei nem se vale a pena de escrever para meia dúzia de gente. Entendeu? As classes mais baixas são as que contam com o maior número. Assim nos demonstra a realidade. Assim todo foi disposto e planejado com maravilhosa perfeição e meticuloso cuidado para que em nada houvesse excesso ou escassez. A profundidade e meticulosidade da vontade divina escapam totalmente à compreensão ou discernimento próprios do ser humano. Se fizermos uma comparação entre esse fato e os minerais, tornar-se-á ainda mais compreensível. Vamos ver. Considerando os minerais, desde o diamante, o mais precioso, examinando a seguir a platina, o ouro, a prata e o ferro, veremos que os mais preciosos são extraídos em menor quantidade. Basta compreender essa realidade para se ter uma compreensão da verdadeira natureza da sociedade humana. Essa teoria permite compreender certamente quão errado é o princípio da luta de classes. Por que razão? Porque está lá a nível de quê? De pedra. Nem de ferro é de pedra. Entendeu? Então, quando você vai chegando no diamante, no ouro, não sei o que e tal, é pouquinho, restante, é pedra mesmo, dura. Né? São eles que decidem as eleições. Ai, meu Deus. São enrolados por essa turma esperta. Lula, petista, esses vigaristas todos. Aí ele complementa dizendo assim, eu quero aproveitar a oportunidade para tratar agora da genuína paralisia infantil. Esta é quase sempre causada pelos espíritos avós que morreram de congestão cerebral. Ela é causada por espíritos de pessoas que morreram subitamente vitimadas por congestão cerebral e que, não tendo religião, não acreditavam na existência do mundo espiritual. Dessa forma, ainda que eles tenham ido para o mundo espiritual, não tomaram consciente de quê? Da morte. E julgam-se ainda vivos. Entretanto, não possuindo eles seu precioso corpo físico, buscam desesperadamente um corpo físico. Como existe uma lei no mundo espiritual que os impede de se agregarem a corpos de pessoas estranhas, procura então pessoas de sua linhagem espiritual. Como as linhagens espirituais estão naturalmente ligadas por fios espirituais, por elos espirituais, e as crianças são facilmente vitimáveis pela possessão. A maior parte desses espíritos visa os netos para se agregarem. Nessas ocasiões, em poucas horas, se manifesta a febre, ocorre a idiotia e a paralisação da metade do corpo. Pelos motivos acima expostos, manifestam então sintomas idênticos ao da paralisia.
Então, isso ainda está nas doenças mentais, na epilepsia, né? Vamos falar um pouco sobre religião hospital? Vamos lá. Recentemente, ouvi um dos nossos ministros dizer que um adepto da igreja Perfect Liberty tornou-se adepto daquela igreja na época do fundador, há 20 anos. Este adepto é uma pessoa bem conhecida e dedicou muito na época. Há 20 anos atrás ele estava muito doente, mas recebeu a orientação do ministro, essa Perfect Liberty, para não tomar remédios, nem consultar médicos. Seguindo esta orientação, começou a melhorar seu estado de saúde e até hoje toda a sua família goza de ótima saúde sem tomar nenhum remédio. Ressaltou ainda o adepto. Recentemente a nossa igreja construiu um hospital, mas eu acredito que a doença se deva curar através da fé, portanto não posso confiar mais na PL, na Perfect Liberty, se ela construiu um hospital. Comecei então a procurar a religião que cura doenças através da fé e só encontrei isto na Igreja Messiânica. Assim aconteceu durante sua visita a uma das nossas difusões, e esta conversa nos mostra que atualmente a única religião que questiona a medicina é a nossa religião. Atualmente todas as outras religiões estão construindo os hospitais. Henrique-O, a APL, a Nichiren, suas ramificações, todas sem exceção, estão construindo hospitais com excelentes instalações, orgulhando-se de adotar o que há de mais moderno na medicina. Antigamente, todas essas religiões negavam a medicina, assim como os remédios como meio de cura. Mas, hoje em dia, curiosamente, abandonaram este princípio, passando a construir seus hospitais. A explicação para tal questão é a seguinte. A aurora do mundo material já começou há 20 anos, ou seja, 1931. E o que significa isto? O reino de Deus está dividido em 3 camadas. A era do dia começou no primeiro reino, que é o de Deus, o mais elevado, passando pelo reino espiritual e descendo até o mundo material. Tendo como marco inicial o dia 15 de junho de 1931, conforme revelação feita a mim no templo Nyohiji, na cidade de Boshu. A razão pela qual a escolha destas religiões não surte mais efeito é porque as mesmas pertencem à era lunar. O motivo que me atraiu a ingressar na seita Omoto foi porque, ao ler o livro psicografado pelo fundador da seita, denominado Ofudesaki, tomei conhecimento do engodo, que representa os tratamentos da cura através da medicina. No Ofudesaki da Omoto, lê-se o seguinte trecho. Deus está indignado, porque existem pessoas ignorantes que pagam caro por coisas que não prestam para nada, tais como os venenos que pensam ser remédios, maculando com eles seus corpos. A pessoa falou assim, isto me surpreendeu, porque nesta época não havia ninguém que dizia que remédio é droga. O que mais me atraiu para a seita Omoto foi este trecho do Ofudesaki. Nesta época, Omoto negava a medicina e seus meios, não reconhecendo como forma de cura. Porém, no outro dia, veio me visitar um adepto antigo da seita Omoto. Ele estava com uma cor esverdeada. Quando perguntei-lhe, como vai você? Está tomando remédio? Ele respondeu, estou tomando ervas medicinais chinesas. Esse artigo é muito grande, né? Ele acaba falando assim, com esse aumento cada vez mais acelerado do espírito do fogo, chegará um dia que, quando o médico aplicar uma injeção no paciente, este morrerá imediatamente após a sua aplicação. Quando isto ocorrer, a medicina irá procurar outra alternativa de tratamento. Então estudarão seriamente o Jorei, e ele será amplamente divulgado. No entanto, até isto acontecer, temos que ter muita paciência. E ele vai falar agora sobre energia nuclear, material e espiritual. Vamos ver qual é essa energia nuclear espiritual. A luz que é ministrada pelo Jorei é, em síntese, uma energia nuclear espiritual, uma bomba atômica espiritual. A bomba atômica gera uma temperatura altíssima, como nunca surgiu antes no globo terrestre. Numa fração de segundo, destrói todas as coisas da superfície da Terra. Esta força é a do fogo, a energia do fogo. Para explicar a bomba atômica, os cientistas alegam que ela é a mesma coisa como se o homem tivesse criado um pequeno sol. O calor solar
é um calor material. Portanto, a gente sente o seu calor e a sua luz. Mas o calor espiritual da bomba atômica espiritual, a luz do Jorei, é invisível, é imperceptível aos nossos 5 sentidos. E como sempre digo, o calor espiritual é mais forte do que o calor material. Esta força do fogo do sol espiritual é transmitida através de mim, Vishnu-sama. É difícil explicar esse processo, mas, de uma certa maneira, eu estou ligado com o sol espiritual. Aquelas manchas solares, lembra? Este fato eu irei explicar detalhadamente mais tarde, embora seja bastante difícil de explicar. E aí, e até continuando, ele lá fala mais um pouco, diz assim, ó. O motivo pelo qual o Jorei não existiu até agora é porque ainda não havia chegado o tempo. Um fato muito interessante é a curiosa coincidência do Jorei e a bomba atômica terem surgido na mesma época. Né? E lá para 45, o Jorei também. Mas só faleceu em 55, 10 anos depois. O calor material de uma bomba atômica é extraordinário. Dizem que é da ordem de 20 ou 30 mil graus. Quando chegar a bomba de hidrogênio, a temperatura será muito mais alta. Mas o espírito do fogo, que é irradiado pela palma da mão do ministrante, tem um calor muito mais forte. Não pode nem ser comparado com a bomba atômica, mas não é um calor material, mas sim espiritual, muito mais potente. Assim podemos dizer que o poder de Cássio, o espírito do fogo, é infinito. Entendeu? Porque uma coisa é o seguinte, você diz assim, então, vamos olhar aqui. Assim, você está com um problema espiritual, está cheio de mácula, não sei o quê. Então, se você quisesse dar uma solução material, você mandava o cara sentar em cima de uma bomba atômica, né? Porque ele ficaria curado. Mas aí como é que se resolve esse problema? Se resolve para tirar aquela mácula, arrancar aquilo ali. São baldes de pus, às vezes, lembra que ele falava? Aí tem que ser o Jorei, entendeu? Finalmente ele fala assim, este é o grande acontecimento característico do fim dos tempos. 2 enigmas, destruição e criação. Vou falar sobre a agricultura pura, é a vontade, sentimento. Né? Vamos lá. É uma verdade que o solo e as plantas possuem a sua própria vontade e sentimento. Lembra? Tem razão, sentimento e vontade. Então, é claro, não se vai esperar que as plantas tenham razão, mas têm vontade, têm sentimento, têm vontade. Isso é algo de grande importância, sobre a qual devemos meditar profundamente. Por esse motivo, devemos amar e respeitar a terra. E é essencial fazermos o máximo possível para não maculá-la, sujá-la, entendeu? Botar bosta de boi. Né? Se alguém joga fezes ou drogas na sua cabeça, você se sentiria ofendido, não sentiria? Ficaria histérico, de raiva. Atualmente, todo o solo do Japão está com raiva do homem que não consegue produzir alimentos suficientes porque a terra está em plena greve. Por exemplo, a planta do arroz tem vontade de se alimentar da parte saborosa da terra, mas o homem joga coisas fedorentas nela. Portanto, o arroz se sente profundamente ofendido. Além disso, o homem obriga a planta a se alimentar de coisas estranhas. E ela acaba enfraquecida por falta de nutrição. Por esta razão, toda planta de arroz cultivada em terra adubada é magra e pálida. Isso fica bastante claro se compararmos a planta de arroz com o homem. Assim como o homem enfraquece a sua vitalidade se ingerir muitos medicamentos, a planta de arroz se ingerir muitos adubos e agrotóxicos. Também se enfraquece cada vez mais. Qualquer tempestade ou praga nociva a derruba. A derruba, não tem jeito. Então, isso aqui é enorme. Então, vamos agora partir para o último ponto. Tem vários entregaços a Deus aqui e tal, que é o princípio do Jorei, tem um apego também, estou vendo aqui. Então, vamos lá. Tem nuvens espirituais, tem vários ensinamentos. Né? Então, vamos agora para o princípio do Jorei do ponto de vista científico. Esse é o último ensinamento desse livro, inédito, e ao mesmo tempo também é o último que a gente vai pegar aqui, né? Então, vamos ver. Eles são em 2 folhas, eu peguei quase tudo dele.
Vamos lá. Para fazer com que todos entendam o princípio do Jorei, é mais fácil explicá-lo a partir das bactérias, que são originadas de máculas que se acumulam no corpo espiritual. Por isso é bom investigar pouco a pouco e cada vez mais minuciosamente a verdadeira causa da origem desses micro-organismos. De acordo com meus conhecimentos, primeiro surgem nuvens no corpo espiritual, as quais, à medida que vão aumentando, tornam-se mais densas. Então aparecem... Olha só, tem que ver o negócio. Vai se maculando, é uma coisa que não... Como é que eu vou falar para você? Isso não adianta querer ver em microscópio essas coisas, não tem jeito. Está lá no mundo espiritual. Agora, elas vão se adensando. E aí quem vai comer essas coisas? Então aparecem as bactérias que vão se alimentar dessas minúsculas substâncias. Quer dizer, como se fosse assim, você tem uma hora que você vai caminhando para dentro do microscópio mais poderoso, tem uma hora que não tem mais, você não vê materialidade nenhuma. Você começa a caminhar para a espiritualidade. Entendeu? Aí está lá naquela transição, alguém se alimenta, limpando, as bactérias formam para se alimentar daquilo, para limpar aquilo ali. Né? A partir daí forma-se uma cadeia e começa a surgir outras maiores, até poderem ser vistas pelo microscópio. Portanto, embora tenha sido uma descoberta que revolucionou a medicina, os vírus e bactérias encontrados através do microscópio já constituem uma massa enorme, semelhante a um grão, mesmo que a ciência os considere micro-organismos. Mas, além deles, tem os outros. Entendeu como é que é? Aquilo lá no mundo espiritual, ali, próximo, entendeu? Desde muito tempo eu venho, por esse motivo, falando que os micróbios são seres infinitamente pequenos. E por isso, mesmo que os microscópios atinjam potências 300 ou 500 mil vezes maiores, ainda assim serão enormes micro-organismos descobertos, se comparados a outros infinitamente menores que existem. Pensa só assim, o universo, o macrocosmo, é infinito? É? O microscópico também. Isso aí você tem que pensar para lá e para cá, para dentro, para fora. Para entender melhor, basta olharmos o universo, né? E percebemos que é um espaço sem limite. Se quisermos, por exemplo, encontrar-lhe o final, não nos será possível, pois não existe. Portanto, deste ponto de vista, o microscópio torna-se inútil na pesquisa das causas das doenças que afetam a vida do homem. Pois mesmo descobrindo seres extremamente pequenos, não consegue chegar ao fim, porque os micróbios têm existência infinita. Também por isso mesmo eu acho que a medicina poderá progredir mais quando abandonar as pesquisas microscópicas, uma vez que através delas nunca chegará à origem da bactéria, esse pequeno núcleo semelhante a uma nuvem finíssima, a qual denominei Reiki, que quer dizer ar muito rarefeito. Agora já é possível vocês entenderem que as bactérias são nuvens espirituais, infinitamente pequenas, causadoras do acúmulo de toxinas, que originam um mal enorme, prejudicam a saúde do ser humano. Entenderam isso? Bom, por essa razão, a cura das doenças, cuja origem está em algo infinito, ou seja, na existência de nuvens no corpo espiritual, só pode ser realizada, então, pelo Jorei, que é o poder absoluto da ciência divina manifestado através da luz canalizada pela palma da mão. E aí, eu acho que eu dei uma ideia, né, para vocês a respeito desses inéditos, né, do tempo da Luz do Oriente. Mais um livro vencido, se não me engano, é o 24º, e como são 37 ao todo, então vai ficar faltando 13, né? Faltando 13 livros, quer dizer, enquanto em 4, eu vou deixar aqui para servir de... Em 4, que é 4, 3 vezes 4, uns 3 meses, né? Nos 3 meses a gente acaba, a gente então vai dar, vocês vão ficar com uma visão de todos os ensinamentos mesmo, são em pouco tempo,
né? Então vamos lá, vamos ver se alguém aqui manifesta alguma coisa. Ah, Jussara, Etelvina, eu estou ligada. Ô, tá ligada? Tá ligada, Etelvina. Vamos lá, tá ligada. A Jussara, em vez de gato, sorry. Eu sou uma testemunha deste gato. Esse fato. Deste fato. É parecido, né? Tive 2 anos paralítico e meu avô morreu de infarto agudo. Ela está se referindo aí ao paralisia, né? Aquela coisa. Isso é verdade. Tem alguém dando testemunho aqui. Né? Apenas para baixo. Para baixo? Não, ali. Eu não, já fui. Etelvina. Ah, Etelvina. Então, 1 hora, nem chegou 1 hora, demos um recado, eu acho que deve estar ótimo para vocês entenderem. Todos esses livros tem na biblioteca do CCP. Então, a pessoa querendo aprofundar, não é isso? Sim. Aí, assim, você dá um panorama, a pessoa se interessando, querendo aprofundar, vai lá no site e pega, né, na biblioteca. Ele está exatamente, quer dizer, fisicamente ele está aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo, não sei se dá para ver quando eu faço com essa coisinha. Sim, dá, acho que não sei. Não sei se está. Fisicamente ele está ali na estante, né? Está aqui na minha mão, tá vendo? Esses são os 146, esse daqui. É porque não está vendo para baixo, ainda tem mais, entendeu? Tem 3 prateleiras. 3 prateleiras são os 146. O que ela está falando é que esses 146 fisicamente que estão aí, eles estão no site nosso, www.centroculturalparadisíaco.com.br. Porque quando, por exemplo, você aborda esse livro, você diz assim, são 44, você pegou 18, dos 18 você pula alguns e outros assim, você fala só trechos. Então, se alguma coisa chamou a atenção de alguém, quer dizer, a pessoa tem possibilidade de ter o material, né? Isso é que é bacana. O bacana é o seguinte, é isso aí que ela está falando, porque o bacana é a gente está numa imensidão. Uma imensidão. E vocês vão ver que depois, quando eu estou esperando parar algumas coisas aí, para mim começar a memória cultural. Tem feito a memória política. Amanhã até eu vou falar sobre essa memória política. Mais um capítulozinho. Acho que, se não me engano, eu só vou fazer em 9, eu não me lembro quanto que eu já estou. Mas eu estou também já caminhando, já devo estar mais da metade, né? Ou pela metade, não sei. Quer dizer, já vou acabar daqui a possivelmente um mês e pouco, já estou acabando. Então eu quero entrar na memória referente à literatura, que eu já fiz aí, eu já vou repetir isso aí de novo, acho que poderia fazer também a memória minha em relação ao cinema, filmes. Também tem muitos filmes, poderia falar de... Enfim, eu posso falar de muitas coisas, mas mesmo que eu fale dessas coisas todas, eu não posso ficar entrando em muitos detalhes, porque não há tempo. Esse é o problema, não há tempo. É muita coisa, entendeu? Mas pelo menos vocês ficam com uma ideia geral. E quem tiver suscitar alguma... Que às vezes a pessoa olhou aquilo, aquilo ali é bacana, não sei o quê, aí tem vontade de se debruçar mais profundamente e vai ali e se debruça, entendeu? Realmente meu caso porque meu caso são vários anos. Estou com 75, desde 9 anos, então você imagina deve ter aí quantos? Deve ter uns 66 anos. Então não é fácil. Eu sei que não é fácil, é muito tempo de leitura, muita, não só leitura, tudo. Assistência de várias coisas, cursos, é muita coisa. Mas eu pretendo passar para as pessoas assim, para as pessoas pelo menos saberem, né, que é da existência dessas coisas, dar um norte, dar uma orientação. Né? Espero que a gente vá fazendo um trabalho bom. O João Carlos já acabou de fazer Estou me repetindo a mesma coisa de que já falei ontem, estou sempre falando. Nós já estamos com outro site aí, mas a gente não está jogando esse site ainda. Porque, no fundo, aquilo,
Porque, acho que eu vou me repetir dizendo a mesma coisa, mas talvez as pessoas já sejam diferentes, não sei. O problema é que eu preciso encontrar um messiânico que goste de fazer isso, goste de alimentar o site. Eu sou um pesquisador, eu sou um criador, eu só vivo criando, entendeu? Então eu já faço um trabalho danado para manter essa forma toda, né? Tudo meu está tudo bem feito, está tudo limpinho, tudo certinho, entendeu? Mas isso demora muito para fazer isso. Então eu preciso encontrar essa pessoa para fazer isso. Entendeu? Por exemplo, agora eu fiz isso. Eu fazia isso, o que é? Fiz isso aqui, o que foi fazer? Como é que isso aqui daqui vai parar lá no site? E aí você tem, sabe o que acontecia quando acabava agora, 8 horas? Muitas vezes só ia acabar eu lá para meia-noite, porque para editar isso aí eram 3 passos, pum, 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 pum. Aí depois ainda tinha um passo de quê? De pegar isso e jogar lá no Vimeo, do Vimeo eu tinha que botar no Centro Cultural Paradisíaco, no site. Lá, olha, quantas etapas para fazer isso. Entendeu? Você pensa assim, não, depois eu vejo lá, você vê, mas que trabalho que dá, desgraçado. Muito trabalho. Aí conseguir arrumar alguém para fazer esse tipo de trabalho, assim. Não consigo encontrar messiânico para fazer gratuito, não, tem que pagar a pessoa para fazer isso. Entendeu? A gente não tem esses. A gente não chegou com esse recurso humano chegar até a gente. Eu estou precisando de alguém para cuidar desse site. Porque senão eu fico só cuidando de site, é uma loucura isso. É claro, estou falando demais, né? Acho que ninguém. Acho que a maioria já saiu, não sei. Bom, obrigado a todo mundo. Tem várias pessoas aqui, né? Gente até que às vezes tem gente que eu realmente não conheço, assim. Não sei. Janô, Amadou, Pedro Luiz, né? Boa noite. Lúcia, professora, Jussara, Paulo Garcia, Manuela, Valdelina, Regina Maria, Arnaldo Cereja, Rosa Figueiredo, Yoshie Yasue, né? Dilma, José de Oliveira, Teorina, vai para aí afora, tá bom? Obrigado a todos e até amanhã, que amanhã nós vamos fazer algo interessante, hein? Deixa eu até aqui lembrar para vocês não se esquecerem. Nós vamos entrar na teoria do equilíbrio. Nós falamos sobre o poder, né? Os 3 poderes lá, o militar, o pessoal de negócio, de economia, né? O pessoal do político. Política, economia e o militar. Então, eu vou falar sobre a teoria do equilíbrio disso aí, dessas 3 coisas. Tá? Até a próxima.